Olá, o meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre os bastidores do Concílio de 553 DC, parte 2. Há cerca de um ano atrás fiz um vídeo para o YouTube com esse mesmo título, mas devido à estupenda relevância do assunto, preparei esta nova edição. Infelizmente, a esmagadora maioria das igrejas, teólogos e historiadores de hoje em dia desconhecem completamente os fatos históricos ocorridos nos bastidores do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, ocorrido no ano 553. Antes de falarmos desse concílio de 553, vamos estudar a contextualização histórica e teológica anterior a ele e no que acreditavam os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos cristãos, mais conhecidos como os pais ou os padres da igreja, ou seja, anteriores a esse concílio. Tenho vários vídeos no YouTube explicando que os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos da era cristã não acreditavam que um ser humano pudesse ficar eternamente sendo supliciado no fogo do inferno, mas que ele ficaria ali sendo supliciado até ser totalmente purificado de todos os seus pecados. Exatamente como Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos revelou em Mateus 5, 22 a 26, onde no versículo 22 diz: julgamento da geena de fogo. E no versículo 26 nos revela que, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. O teólogo que mais estudou essa doutrina bíblica foi Orígenes de Alexandria, no início do século III. Veja, Orígenes afirmara que, tendo Cristo remido toda a carne humana, todos seriam salvos na eternidade. Como está no livro História do Movimento Cristão Mundial, volume 1, de Dale T. Irving e Scott W. Sundquist, publicado em 2004 pela editora Paulus, no final da página 310. Outro que desenvolveu ainda mais essa doutrina do que seu mestre foi São Gregório de Nissa. Basta estudarmos o livro Gregório de Nissa, da coleção patrística, publicado pela mesma editora. Outros grandes teólogos seguiram essa teologia de Orígenes, como os santos Gregório de Nazianzo, Basílio Magno, Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona e Jerônimo. Basta estudarmos suas obras nessa mesma coleção patrística, da editora Paulus. Entretanto, ocorreu uma grande guinada na história da teologia, quando no início do século V, um monge de Constantinopla, chamado Eutiques, se negava a acreditar que Jesus Cristo fosse um homem perfeito, e ensinando que a parte humana de Jesus foi totalmente absorvida pela sua natureza divina, criando assim uma heresia cristológica chamada de monofisismo. Guardem bem esse nome, monofisismo. Essa teoria implicava que se Jesus Cristo não era totalmente homem e nem totalmente Deus, jamais poderia salvar a humanidade, como tanto defenderam os padres e os concílios dos 5 primeiros séculos. O problema é que todo o clero oriental passou a simpatizar com essa nova interpretação cristológica, com essa heresia, adotando-a como dogma de fé, o monofisismo. O monofisismo de Eutiques foi bastante combatido no concílio de Éfeso, no ano 431, mas precisou ser novamente combatido no concílio de Calcedônia, no ano 451. Mesmo tendo sido bastante combatido nesses 2 concílios, o monofisismo continuou forte em todo o clero oriental. Sabendo disso, os discípulos de Orígenes, os origenistas, partiram para Constantinopla, que nessa época era a capital mundial de todo o Império Romano, e passaram a combater pelas ruas dessa capital a terrível heresia do monofisismo. O saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, o maior teólogo e historiador católico da América Latina, nos revela isso no seu curso de História da Igreja, publicado pela Escola Mater Ecclesiae, na página 47, onde diz: por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica, dita monofisismo, gozavam de grande prestígio
mesmo em Constantinopla. Agora quero que vocês guardem bem esse fato histórico revelado por Dom Estevão. Os origenistas gozavam de grande prestígio na capital de todo o Império Romano. A partir de então surgiu um grande problema, porque todo o clero oriental era monofisita, e eles se revoltaram bastante contra esse grande prestígio dos origenistas em combaterem suas crenças. Então todo o clero oriental exigiu que o imperador Justiniano tomasse providências bastante enérgicas contra os origenistas, que tanto atrapalhavam a sua fé herética. Como a esposa e o grande amor da vida de Justiniano, Teodora, era também uma monofisita ardorosa, Justiniano reuniu seus conselheiros e, depois de vários dias, elaboraram 10 anátemas, 10 maldições, não somente contra os origenistas, mas remontando até o seu próprio mestre Orígenes. 10 maldições que rechaçavam tudo que lembrasse Orígenes de Alexandria, seus escritos e os origenistas. Com isso, a biblioteca de Orígenes e todos os seus livros foram sumariamente destruídos, causando a perda de um vasto conjunto de obras de uma das maiores inteligências que o movimento cristão jamais conheceu. Vou repetir para você. Com a destruição dessa biblioteca, a perda de um vasto conjunto de obras de uma das maiores inteligências que o movimento cristão jamais conheceu. Como está no livro História do Movimento Cristão Mundial, no final da página 310. Haviam motivos suficientes para o Papa Vigílio em Roma recusar-se a reconhecer a condenação. Por isso, Justiniano mandou suas tropas prenderam Vigílio e o levaram para Constantinopla, onde o Papa foi forçado sob pressão a concordar com as condenações. História do Movimento Cristão Mundial, no início da página 311. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar essa desastrosa trama histórica? A fim de oficializar essas 10 condenações, tornando-as em dogmas de fé, o imperador Justiniano convocou por conta própria um sínodo regional de Constantinopla, no ano 543. E, segundo Dom Estevão, eis o cânon mais significativo de tal assembleia. Se alguém disser ou sustentar que o suplício dos demônios e dos homens ímpios é temporal e terá fim após certa duração, ou que haverá a restauração e reintegração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema, no seu curso de novíssimos ou escatologia, na página 71. Quem estuda teologia com seriedade, sabe que não tem como comparar a consciência intuitiva dos demônios com a consciência cognitiva dos homens maus, por piores que eles sejam. Por piores que eles sejam. Em outro anátema diz: um homem, por causa talvez de um único pecado mortal, é condenado para sempre, infeliz eternamente, atormentado eternamente. Como está no curso de História da Igreja, também de Dom Estevão, na página 47. O mais estranho disso tudo é que os origenistas, que gozavam de grande prestígio, revelado por Dom Estevão, depois dessas 10 condenações, foram sumariamente rechaçados. Peço, por favor, que vocês raciocinem sobre tudo isso. No entanto, essas 10 condenações só surtiram efeito no clero oriental, enquanto todo o clero ocidental continuava obedecendo às decisões dos concílios de Éfeso e de Calcedônia, ou seja, de combaterem a heresia cristológica do monofisismo. Isso estava dividindo todo o império, e o que o imperador Justiniano mais queria era unificar todo o império oriental e ocidental, tornando-o num único império, muito mais poderoso. Isso pode ser testemunhado através do livro História dos Concílios Ecumênicos, na página 126, onde diz: o imperador procurava satisfazer aos monofisitas, fazendo concessões doutrinárias,
o que provocava a ira de Roma. E na página 134 diz: a política imperial triunfava e Roma recebia duro golpe. O decreto de 543 foi praticamente ignorado. É certo que o concílio condenou Orígenes, suas ideias, seus seguidores. Como Roma ou todo o clero oriental não reconheciam os decretos do concílio de 543, como Roma ou todo o clero ocidental não reconheciam os decretos do Sínodo de 543, o imperador fez de tudo, sequestrando, aprisionando e humilhando o Papa Vigílio de todas as formas imagináveis e inimagináveis, forçando a assinar todas essas decisões. O Papa Vigílio foi sequestrado e aprisionado 2 vezes pelo imperador Justiniano para que assinasse essas decisões. E na segunda vez que foi sequestrado, os circunstantes presenciaram o espetáculo do idoso Papa agarrado às colunas do altar, que cederam e ruíram, quando a guarda palaciana estava tentando arrastá-lo pelo cabelo, pela barba e pela roupa. Como está no livro Santos e Pecadores, História dos Papas, de Eamon Duffy, editora Cossack e Knife, ano 1998, na página 43. Durante quase 10 anos, Justiniano tentou o quanto pôde para dobrar Vigílio à sua vontade. O Papa não cedia. Em janeiro de 553, Justiniano fez mais uma tentativa para forçar o clero a aceitar a sua teologia. Conforme está no livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, nas páginas 294 e 295. Eis outros livros atestando isso. O livro de Ouro dos Papas, no final da página 69, e Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, na página 370. Tudo fez o imperador Justiniano para que o Papa Vigílio assinasse todos esses absurdos, pois, conforme nos revela Dom Estevão, a respeito do concílio, o Papa e o imperador já não concordavam entre si. Por isto, Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa. Na sua História Eclesiástica, página 42. Na sua História da Igreja, na página 42. Esse concílio condenou o Papa Vigílio, depois dele assinar tudo que o imperador Justiniano queria, e Vigílio foi autorizado a deixar Constantinopla, no ano 555, mas não conseguiu chegar a Roma, pois morreu de cálculo biliar durante a viagem, em Siracusa. Conforme está no livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 44. O Papa Vigílio, como recompensa, foi autorizado a regressar a Roma, mas morreu no caminho. Como está no livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 295. Existe uma fortíssima suspeita de que o Papa Vigílio foi assassinado pelo caminho, pois depois de tantas humilhações sofridas a mando do imperador, que favoreceram o monofisismo, ao Vigílio retornar vivo para Roma, causaria uma revolta tal no Ocidente que haveria uma guerra, dividindo ainda mais todo o Império, e isso seria péssimo para o Império e Justiniano. Veja, Vigílio aprovou com relutância a condenação dos 3 capítulos e morreu, talvez envenenado, no caminho de volta. Como está no livro, na obra O Livro Negro do Cristianismo, na página 61. Além de existir uma vastíssima bibliografia atestando a estupenda genialidade bíblica e teológica de Orígenes de Alexandria, e de Orígenes ter inspirado os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, ele jamais foi acusado de herege durante os 3 séculos seguintes à sua morte. É só conferir no livro Os Padres da Igreja, séculos 1 ao 4, na página 94. Em 555, Vigílio morreu convencido da inoportunidade daquele concílio. Como está no excelente livro História dos Concílios Ecumênicos, na página 134. As guerras tornavam inútil qualquer tentativa de se questionar as decisões do concílio de 553. Nesse mesmo livro, na página 136.
O segundo concílio ecumênico de Constantinopla, em 553, a condenação formal das teses contestadas em uma formulação que, aliás, não era do próprio Orígenes. A pesquisa moderna reabilitou o grande alexandrino, como está no livro Os Padres da Igreja, séculos I ao IV, na página 94. Duvido muito que a pesquisa moderna tenha reabilitado Orígenes de Alexandria. Nem ele, nem suas ideias. Isso é balela. Duvido muito. Nossos teólogos ainda se interrogam sobre o alcance exato que convém atribuir aos documentos assinados por Vigílio e sobre a autoridade que possuem as diversas decisões do Quinto Concílio. Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, na página 370. Vimos com que repugnância os papas Vigílio e Pelágio se deixaram persuadir por Justiniano. E mais, todos os teólogos do Ocidente não viram na nova orientação definida pelo Concílio de 553 senão uma desforra dos monofisitas pela derrota de 451. Como está nos livros Nova História da Igreja, na página 442, e o Livro Negro do Cristianismo, na página 61. A obra de Orígenes é gigantesca, sem dúvida a mais considerável da antiguidade cristã. No livro Para Ler os Padres da Igreja, no final da página 59. Foi nessas 10 condenações absurdas contra Orígenes de Alexandria que foi inventado o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Esse dogma não existia antes, gente. Esse dogma não existia antes. Pesquisem, por favor. Investiguem a história da igreja, investiguem a teologia para constatar isso. Os teólogos modernos, principalmente os protestantes, vivem afirmando que a Igreja Católica foi criada a partir do imperador Constantino e do Concílio de Nicéia I, no início do século IV, pois a Igreja passou a usufruir de uma liberdade tal que se impregnou de práticas pagãs. A teologia moderna protestante vive denunciando os erros cometidos pela Igreja Católica nas cruzadas, na Inquisição do Santo Ofício, na absurda venda de indulgências, etc. Mas esses mesmos teólogos silenciam sobre as decisões nefastas do Concílio de 553. Decisões que traíram a tradição e o magistério da Igreja. Traíram a tradição e o magistério da Igreja dos 5 primeiros séculos cristãos. Decisões que mudaram para sempre a teologia dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os Padres da Igreja. Decisões que mudaram a interpretação do que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, nos ensinou e transmitiu pelos apóstolos, como em Mateus 5, 22 a 26, já citado, onde Jesus nos revela sobre o julgamento da hiena de fogo, destinada aos homens maus, o inferno, mas que o Senhor Deus nos garante. E, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Que uns dizem que é uma prisão física, outros dizem que é o purgatório, como um professor do seminário São José teimou bastante comigo. Outros dizem que é um texto enigmático, um mistério, e como o mistério deve permanecer, e outras baboseiras e blá 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 do gênero. Há cerca de 5 meses atrás fiz um vídeo com um título: O que Jesus quis dizer com pagar, em Mateus 5, 22 a 26, onde faço uma verdadeira exegese desse texto bíblico. Povo meu, por favor, por tudo que é mais sagrado, aprendam a raciocinar fora da caixinha religiosa. Peguem mais a Bíblia e estudem mais. Peguem mais a história da igreja e estudem mais. Que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós.